uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, abre as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abre as comportas dos céus. Continue assim. Feche seus olhos nessa hora, irmãos. Nós precisamos estar sensíveis àquilo que Deus está falando. Eu quero que você feche os seus olhos e comece agora a imaginar, Senhor, uma forte chuva. A chuva de Deus, ela vem. Existem chuvas que vêm em tempos determinados, mas existem chuvas que elas são adiantadas de acordo com a vontade de Deus. Quando Deus adianta algo, quando Deus ele interfere no nosso cronos para adiantar um tempo, Ele manifesta sinais, Ele manifesta milagres sobre as nossas vidas. Nós temos ouvido nessa noite que a chuva está sendo derramada. Nós estamos ouvindo nessa noite que a primavera, ela está sendo adiantada pelo próprio Deus. Eu quero caminhar debaixo dessa palavra sobre a minha vida. E se você entende isso, você vai começar a perceber o som de uma chuva que está vindo da parte de Deus. Aleluia. Continue com seus olhos fechados. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Faz Deus, faz chover, abre as comportas dos céus e faz chover, faz chover, abre as comportas dos céus. Escute, a nuvem só é pequena por causa do local da onde ela está sendo vista. Quando aquele servo subiu a montanha e olhou para o céu, a visão dele era limitada, porque ele via de baixo para cima, e de baixo para cima ele enxergava uma nuvem pequena. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus está nos colocando o entendimento de que não olhamos mais de baixo para cima, mas nós olhamos de cima para baixo, porque a palavra do Senhor diz que estamos assentados nos lugares celestiais. Meu irmão, olhar de cima para baixo é diferente. Quando você entende que você está acima de todas as dificuldades, quando você entende que está acima de todas as aflições da sua vida, quando você entende que você está acima de todo som de morte que muitas vezes é gerado ao seu redor, quando você entende que você está acima de todo medo, de toda insegurança, de tudo aquilo que cerca e nos rodeia, você começa a enxergar as coisas numa proporção diferente. O profeta, ele enxergava de cima, por isso ele viu e entendeu que aquela pequena nuvem na realidade não era pequena. Aquela pequena nuvem na realidade era algo grande que estava vindo da parte de Deus. Esse semestre o Senhor já tem liberado uma palavra sobre as nossas vidas. Você precisa começar a enxergar. Você precisa começar a olhar da onde você está, meu irmão.
Cristo te levou a sentar com Ele nos lugares celestiais. E é daí de cima que você consegue enxergar a nuvem de Deus. É aí de cima que você consegue enxergar a primavera do Senhor que está vindo sobre a sua vida. Então eu quero que você entenda o que nós vamos louvar agora. Porque nós precisamos clamar, nós precisamos pedir mais visão, mais entendimento para enxergar a nuvem de Deus do tamanho que verdadeiramente ela é. Amém? Jesus virá como chuva, descerá, mas se pedimos, Jesus virá como chuva. Declare isso. Descerá. Ei, mais uma vez, se pedimos, mas se pedimos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedimos, mas se pedimos, remandará na baixa que andarás. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu e vai chover. Aleluia! Vai chover. Abra as comportas do céu. Aleluia! Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Pode se sentar em nome de Jesus. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Quero saudar os irmãos, os amigos que nos acompanham pela TV Rica. Meu nome é Paulo Ricardo. Sou ministro nessa casa. Sou casado com a Cíntia há 12 anos. E tenho 3 filhos. A pastora Zelinda liberou uma palavra sobre a nossa vida, que a primavera, ela está se adiantando, porque o Senhor assim quis. E Deus é soberano, tudo que Ele quer, Ele manifesta. E quando Ele manifesta, Ele fala antes aos seus. Ele revela, Ele direciona. E eu creio nessa palavra e quero já andar sobre ela. Porque toda palavra profética, meu irmão, não é para te emocionar. Quando liberamos uma palavra profética, não é para você somente chorar na hora, se emocionar, ficar feliz. E depois que você sai daquele momento, você esquece. A palavra profética, ela se transforma em pontes que vão te conduzir para o destino profético que Deus tem na sua vida. Toda palavra profética que você receber, se você tiver condições, anote, escreva ela, grave ela, porque toda palavra profética se transforma em pontes que te conduz ao destino profético que Deus tem, amém? E eu tenho vivido isso na minha vida, eu tenho visto isso acontecer todos os dias da minha vida, Falando de primavera e falando de jardim, todos sabem que no meu jardim floresceu mais uma florzinha, Glória a Deus pela vida da Lívia. Inclusive a Cíntia mandou mensagem para mim e falou assim: já estou acompanhando aqui pela internet, manda um tchau pra gente. E eu quero dizer para você, amor, que eu te amo muito e estou muito feliz por tudo isso que a gente tem vivido. E louvo a Deus pela sua vida e por tudo que Deus tem feito na nossa família, amém? Eu estou falando isso para minha esposa, Cíntia. Uma salva de palmas para a Cíntia, minha esposa. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em João 13. Aleluia. Evangelho de João. Aleluia, Jesus. Capítulo de número 13. Você vai abrir no versículo de número 1. Hoje foi um dia muito bom. Na realidade, esse final de semana foi muito bom para mim. Foi muito gostoso. 13, versículo 1. Nós vamos ler o verso 1. Mas deixa eu falar para você do meu final de semana. Sexta-feira,
Eu tive o privilégio, como igreja profética, apostólica, de estarmos ali junto, na Gravidade Zero, a igreja ali em Arujá, né, estabelecendo a Conferência 5, que é a Conferência dos 5 Ministérios. E foi uma experiência muito tremenda na minha vida, fiquei muito feliz de estar ali com eles. E já começou assim o final de semana, né? Deus fazendo coisas grandes. E aí ontem à noite, ontem passamos um dia maravilhoso, eu e minha família. Levamos a Lívia para passear, né? Sair um pouquinho. E aí de noite eu vim para a formatura do Casados para Sempre. E aí, meu irmão, foi muito bom, né? Foi bom demais ver o que Deus tem feito nessa casa, o que Deus tem feito através desse ministério, e ver o quanto Deus tem tocado vidas através das nossas vidas, porque nós somos a igreja. Você faz parte de tudo isso, amém? Você é a igreja, você faz parte de tudo que está sendo feito, está sendo realizado nesse lugar. Todos os projetos que Deus tem colocado no coração da liderança desta igreja é para você, e para vocês também que nos assistem. Tudo que Deus tem feito nesse lugar, o cuidado que Deus tem trazido sobre as nossas vidas, de cuidar de pessoas um a um. Temos discipulado que cuida de pessoas individualmente. Temos o renovo que ajuda as pessoas a serem tratadas, libertas, transformadas. Temos a libertação, temos o Casados para Sempre. Temos muita coisa que Deus dá à igreja, que Deus dá a mim e a você. E eu queria muito que todos nós entendêssemos que tudo isso é para nós. E que nós desfrutássemos disso. Que não ficasse somente nos cultos, né? Ou vir num culto de semana, ou de repente só num culto de domingo. Tem muito mais para você. Tem muito mais que Deus quer fazer e quer estabelecer sobre a sua vida. E você precisa entender isso e buscar isso de Deus. Porque o Senhor quer aliviar, o Senhor diz: vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados. Muitas vezes você está carregando carga aí, meu irmão. E tem um braço forte aqui, ó, que quer te ajudar. Tem vários braços fortes aqui que quer ajudar você. Quer te ajudar a se livrar dessa carga. E muitas vezes você está aí carregando, e carregando, e carregando. E isso está te machucando, isso está te ferindo, isso está trazendo peso para a sua vida, para a sua família. Saiba, meu irmão, a igreja está aqui, pronta para te ajudar. A igreja está aqui pronta para servir você e para gerar transformação sobre a sua vida. Eu falo tudo isso porque eu vivo isso na minha vida na íntegra. Eu sou cuidado aqui nessa casa. A minha família é cuidada nessa casa. Toda a minha família está sendo cuidada assim. E assim Deus tem trazido a cada dia mais pessoas para serem cuidadas. Mas amém, voltando a ontem, no sábado. Casados para Sempre, formatura, foi bom demais. Vendo os casais ali, falando do que Deus está fazendo. Aí de repente vão e chamam, né, um tal de seu Joaquim e a dona Cida, né? E não sei, todo mundo sabe, mas é meu pai e minha mãe. Para testemunhar do que Deus está fazendo na vida deles. Aí não tem como, né? Eu costumo dizer, apóstolo, que eu estou começando a ficar que nem o profeta Jeremias. Para quem não sabe, o profeta Jeremias é conhecido como profeta chorão. E eu não aguento mais, irmão, de chorar, sabe? Tudo eu choro. Então eu olho para a minha família, eu choro. Eu olho para a Lívia que nasceu agora, eu choro. Eu oro para aquilo que Deus está fazendo na minha família, eu choro. Eu olho e vejo a minha tia que está aqui conosco já há algum tempo. Eu vejo o Alexandre, vejo a minha irmã Patrícia, vejo os meus pais. Os meus pais ontem deram testemunho, né? Meu pai ontem deu uma pregada aqui, né, meu pai? E foi tremendo. E por que eu estou falando isso? Porque tudo isso faz parte do trabalhar de Deus sobre as nossas vidas. Então esse final de semana foi muito bom. E hoje, para fechar com chave de ouro, foi algumas pessoas que nós amamos lá em casa, visitar a Lívia, e foi muito bom. E passamos uma tarde abençoada, conversando, tudo. E saíram de lá quase na hora de vir para o culto. Amém. Mas Deus, Ele tem cuidado da gente dessa forma. E eu quero falar um pouco sobre esse amor. Eu quero falar um pouco desse amor que Deus tem sobre a sua vida, que faz Ele adiantar a estação do ano de forma profética sobre você. Eu quero falar desse amor que está sobre a sua vida, que faz descer chuva sobre o terreno seco da sua vida. Eu quero falar desse amor que te amou de tal forma, que hoje Ele te trouxe aqui para ouvir desse amor e para você aprender a experimentar um pouco mais dele na sua vida. Eu quero falar desse amor que nos amou de tal forma, que fez com que o próprio Deus se sujeitasse de forma carnal nessa terra para poder vencer o pecado no nosso lugar e restaurar a nossa vida e transformar a nossa história. João,
capítulo 13, versículo de número 1, diz assim a palavra: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Eu quero que você repita só o final: amou-os até o fim. Vamos repetir mais uma vez: amou-os até o fim. Amém? Curva a sua cabeça por mais um instante. Quero fazer mais uma oração. Senhor, eu quero te louvar, quero te adorar, Senhor, por mais essa oportunidade, ó Deus, de poder compartilhar daquilo que eu tenho experimentado do Senhor, ó Deus. O Senhor sabe, ó Deus, que o que eu quero viver na minha vida, Senhor, eu quero também manifestar, Senhor, eu quero transmitir para as pessoas. E eu peço, Senhor, que em nome de Jesus, que nada venha, Senhor, nada venha em mim, Senhor, atrapalhar do Senhor fazer, do Senhor falar nessa noite. Eu quero declarar, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que toda barreira que se levanta na nossa mente, que todo obstáculo, tudo que se levanta contra, Senhor, a revelação da Tua palavra e a inspiração do Teu Espírito em nós, caia por terra em nome de Jesus. E que nós possamos ouvir a Tua voz, que nós possamos entender, Senhor, aquilo que o Senhor quer compartilhar hoje sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Então aplauda ao Senhor Jesus bem forte. Aleluia. Irmãos, este evangelho que foi escrito por João, é um evangelho diferente, até porque Mateus, Marcos e Lucas são conhecidos como evangelhos sinópticos. Eu não sei se a pronúncia é mais ou menos assim, que fala dos três evangelhos, são evangelhos similares, e o evangelho de João é um evangelho diferente. O evangelho que João escreveu é um evangelho diferente. E às vezes a gente lê a Bíblia na perspectiva pela qual nos foi apresentada, numa cronologia que nos foi apresentada. Mas não sei se você sabe, os evangelhos foram escritos depois que a igreja já havia sido fundamentada. Às vezes a gente lê os evangelhos numa ordem cronológica bíblica e imagina que foi nessa sequência. Que foi escrito os evangelhos, aí depois veio Atos, aí desceu o Pentecostes, aí a igreja começou a ser estabelecida. Na realidade, os evangelhos foram escritos depois. Todos eles foram escritos depois. E o evangelho de João foi escrito por último. E João, ele já foi um cara diferente, porque João, ele tinha um relacionamento com Cristo diferenciado. E por que o relacionamento dele era diferenciado? Porque Jesus fazia acepção de pessoas? Não. Jesus não fez e não faz acepção de pessoas. A diferença muitas das vezes é o quanto nós estamos dispostos a nos relacionar. Jesus estava aberto, estava ali pronto para manifestar o amor, manifestar o relacionamento, a vida dele com os discípulos de uma forma igual, de uma forma genuína. Mas muitos estavam limitados, muitos estavam ali ainda com barreiras, muitos ainda não tinham conseguido romper alguns limites. Mas João não, João ele havia rompido todos os limites. A palavra diz que ele não se preocupava em momentos como momentos de refeição, sentado ao lado de Jesus, e ali sem Jesus perceber, se deitar a cabeça no colo de Cristo. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você, o Senhor quer que você se relacione com Cristo de tal forma que você consiga, através de reclinar a sua cabeça no coração, no peito de Cristo e ouvir as batidas do coração dele. Profeta, isso é algo que vai além do meu entendimento. Meu irmão, eu vou te dizer uma coisa para você, Cristo está vivo. E Cristo está junto de você. Cristo está dentro de você. Cristo dentro de nós, é possível que a gente perceba, que a gente sinta, que a gente consiga ouvir a sua voz em todo o tempo, em qualquer circunstância, em qualquer momento das nossas vidas. Porque Ele quer se relacionar, Ele quer ouvir a sua voz, Ele quer perceber que você entende que Ele está ali, que Ele está aí todo o tempo. Às vezes a gente tem aquela oração que a gente fez por tantos anos dentro da religião, né? A gente fecha os olhos e fala assim: Senhor, agora eu entro na Tua presença, como se a gente estivesse fora, né?
Não é assim que às vezes a gente ora? Senhor, agora, Senhor, entramos na tua presença. Então quer dizer que você estava o dia inteiro fora. Mas isso é uma coisa que a gente atribui, né? A gente acostuma orar assim. Meu irmão, não tem como entrar na presença dele mais, porque ele está dentro de você. Não tem como mais sair. Sabe qual é o problema? O problema é que a gente está ali carregando ele todo momento com a gente. Todo lugar que você está, todo ambiente que você está, Cristo está com você. Só que o problema é que você e eu, a gente não consegue discernir isso. E essa falta de discernimento nos faz procurar tantas coisas e tantas situações para que a gente possa sentir que a gente está na presença dele. Ele decidiu habitar em você. Ele decidiu morar em você, Ele decidiu estar na sua vida todo dia, todo momento, até que tudo esteja pleno conforme a tua vontade. Sabe, quando eu leio esse texto de João, a gente precisa ler a Bíblia entendendo, percebendo as verdades contidas na palavra, as verdades para o tempo presente, as verdades relacionadas àquilo que estava se falando. João, ele escreveu o evangelho num tempo em que a igreja ela estava se esfriando, num tempo em que o amor estava se esfriando. Meu irmão, e a única coisa que faz o amor se esfriar é quando nós não conseguimos enxergar o quanto Ele nos ama. Sabe o que faz o seu amor se esfriar para com Deus? É quando você não consegue mais perceber o amor dele por você. Quando eu não percebo o quanto Ele me ama, o meu amor se esfria. Quando eu não percebo que mesmo diante daquela circunstância que eu estou vivendo, aquele momento difícil, aquele momento em que muitas vezes nós olhamos ao nosso redor, procuramos pessoas para nos apoiar, momentos em que a gente se sente tão oprimido diante de uma circunstância, nós começamos a procurar o amor de Deus nas circunstâncias. Nós começamos a procurar, mas o porquê que isso está acontecendo? Mas por que essa situação está vindo sobre a minha vida? E aí essas coisas começam a roubar de nós uma verdade absoluta. E sabe qual é a verdade absoluta, meu irmão? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu irmão, Deus decidiu e Ele amou e ponto. Nada que eu venha fazer, nada que você faça pode mudar isso. Sabe, eu vejo João escrevendo isso no capítulo 13 deste evangelho, dizendo: e Ele os amou até o fim. Meu irmão, essa palavra é muito forte. Os amou até o fim. Sabe o que isso significa para nós, meu irmão? Que o amor de Deus, Ele não tem um limite sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ele nos amou. E este fim aqui que Ele está dizendo, Ele amou de tal forma que Ele foi até as últimas consequências pela sua vida e pela minha vida. Quando nós entramos num semestre como esse e recebemos uma palavra direcionada, profética da parte de Deus, que recebemos domingo passado, nós começamos a entender que o nosso Deus tem tudo planejado. Sabe, eu já disse isso e eu vou repetir, não existe plano B. O que você está vivendo, meu irmão, mesmo que para você pareça um fracasso, não é plano B, faz parte do plano original de Deus, do plano que está fundamentado no seu amor. O amor de Deus é a base de tudo sobre as nossas vidas. O amor de Deus é aquilo que nos protege, é aquilo que traz sobre as nossas vidas o entendimento de que estamos seguros e de que somos guardados. Quando compreendemos esse amor, como entendemos esse amor, a gente começa a romper com alguns sentimentos que nos cercam. Quando você entende que você é amado por Deus, e que esse amor, ele te amou e vai te amar até o fim de todas as coisas. Quando nós entendemos isso, algumas coisas começam a ser quebradas, começam a ser destruídas da nossa vida. Algumas coisas começam a ser arrancadas da nossa vida. E a gente começa a ter uma visão diferente de tudo que está ao nosso redor. Meu irmão, se você entendesse o quão grande é esse amor sobre a sua vida, você não teria mais medo
Você não teria mais medo de circunstâncias que estão ao seu redor. Você não teria mais medo de um desemprego. Você não teria mais medo de uma situação difícil. Você não teria mais medo de um resultado de um exame. Você não teria mais medo de nenhum som que fosse produzido ao seu redor. Essa semana eu estava conversando com um irmão, ele me mandou uma mensagem, ele disse: olha, eu tive um sonho, e o sonho era com a minha irmã, e eu sonhei, e ele explicou, falou do sonho. E eu estava falando para ele de como o espírito de morte age sobre a vida das pessoas. A palavra do Senhor diz em Apocalipse que Jesus, depois da crucificação, ele desceu lá no inferno e ele tomou de Satanás as chaves do inferno e as chaves da morte. A morte não tem poder, não teve poder sobre o nosso Cristo. Porque a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. E esse salário, meu irmão, esse preço já foi pago. Porque Cristo na cruz pagou o alto preço do pecado do homem. Tomando então a chave da morte, ele tomou o controle disso. Então a morte hoje está debaixo do controle do governo do Senhor. Mas então quem é esse espírito de morte? Esse espírito de morte é um som. Esse espírito de morte é um som opressivo, um som produzido de morte, que influencia as pessoas, que fazem com que as pessoas comecem ali a sentir medo, que fazem com que as pessoas se sintam oprimidas e presas. Meu irmão, o amor de Deus venceu a morte. O amor de Deus foi maior do que a morte. A palavra diz: morte, cadê? Aonde está o teu aguilhão? O amor de Deus, ele quebrou a maldição da morte. Meu irmão, eu falo de morte, você pensa muitas vezes daquilo que acontece quando alguém morre e vai para o caixão. Meu irmão, isso não é só isso a morte. A morte é muito mais do que um caixão. A morte verdadeira é a separação do homem e de Deus para toda a eternidade. Isso é a verdadeira morte. Deus quebrou isso. Deus rompeu isso. A morte de ir para um caixão ou ir para dentro de um sepulcro fechado com uma pedra, ele já confirmou quando ele esteve diante de Lázaro. Ele disse: se creres em mim, verás, porque eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que vive jamais morrerá. Porque Jesus já estava enxergando que o amor, que era o próprio Cristo ali encarnado, venceria essa morte na cruz. Então ele diz: quem crer em mim não vai morrer. Eu posso afirmar para você, meu irmão, eu não vou morrer. Porque para mim o caixão, essa transição não é morte. Então, meu irmão, eu sou eterno em Cristo, porque Ele me amou e Ele venceu a morte na cruz do Calvário. Mas esse espírito de morte, esse som, ele muitas vezes cerca a nossa vida. Muitas pessoas têm medo. Eu tive uma experiência esses dias com isso. Uma semana antes da Lívia nascer, minha filha, que está com 15 dias, a minha esposa aumentou a pressão, ficou com pressão alta, foi para o hospital. E nós achávamos que ali já ia acontecer, já ia nascer. E ela ficou 3 dias internada. E aí começou a ser produzido um som dentro da minha casa. A minha filha e o Lucas primeiro, ele começou a vir e falar: pai, tem uma coisa na minha cabeça. E o Lucas já tem discernimento da voz do diabo. O Lucas chega: pai, preciso falar com você. Pode falar, Lucas. O diabo está colocando um pensamento na minha cabeça. Eu falei: o que ele está falando? Aí eu já me levanto: o que é que o diabo está falando aí? Fala para o pai. Já? O que é que o diabo está falando? Porque ele sabe. E ele fala: pai, o diabo está falando uma coisa na minha cabeça. O que ele está falando? Fala, pai. Ele está falando que a mamãe vai morrer quando a Lívia nascer. E aí eu falei para ele assim: ele disse isso? Disse. Então tá bom, vou falar a verdade, filho. A sua mãe não vai morrer. Não vai acontecer nada. Porque essa criança foi falada e prometida pelo próprio Deus sobre a nossa família. E nós vamos orar agora. Você vai orar comigo, filho. Nós vamos mandar esse diabo calar a boca agora. Amém? Aí ele: tá bom, pai. Aí ele ora comigo e passa. Mas aí a gente tem que ficar atento, né? Não foi uma coisa de criança. A Cíntia voltou do hospital, não teve o bebê naquela semana. Passamos uma semana ali, na expectativa.
E aí no outro final de semana, ela foi, num sábado, para o hospital. E chegando no hospital, eu acompanhei todo o processo com ela, todas as dores, as contrações. Meu irmão, eu fiquei doido. Porque a Letícia e o Lucas eu não tinha acompanhado. Na época eu não pude. Mas dessa vez eu pude. Então eu fiquei desde a hora que nós saímos de casa, ela com contração, começando ali, até chegar no hospital, até tudo aconteceu. Eu vi tudo, meu irmão. Jesus. Pensei que eu não ia dormir aquela noite. Aí chegamos no hospital e ela ali, a dor vinha e nossa, e daí eu falei, amor, por favor, não grita perto de mim. Senão eu vou arrancar você daqui, vou levar você embora para casa. E ela começou a chorar de dor, aquela dor. Daí ela falou, ai amor, eu preciso ir no banheiro, eu preciso fazer xixi, sabe? Aí eu ajudei ela a levantar assim da onde ela estava, fui levando ela. E ela, ai, tá vindo de novo. Daí volta para a cama. E eu ali, meu irmão, que pensa numa guerra. Aí eu fui com ela no banheiro, ela foi fazer xixi. Daqui a pouco ela, amor, foi o quê? Estourou a bolsa, né? Já no hospital. O que eu faço? Ele falou, chama a enfermeira. Daí eu saí para chamar a enfermeira. Não, leva eu primeiro lá. Eu falei, tá bom. Aí eu fui, levei ela lá para a cama. Você dá risada, né? Para quem não passou, vai passar por isso. E aí eu fui chamar a enfermeira, né? Cara, é muito louco, porque você vai chamar a enfermeira, você tá assim, né? Estourou a bolsa, não sei o quê, da enfermeira. Ah, que legal, vamos lá. E vai assim, dá vontade de você catar a enfermeira pro braço e arrastar, né? Aí parecia primeiro filho, porque os outros dois eu não vi. Os outros dois eu levei no hospital, passou umas horas ali, escutei uns gritinhos, depois já vi o bebê, estava já pronto, nasceu. Aí, amém, preparou tudo para o parto. A enfermeira me levou para uma salinha e falou assim, entra aqui, põe essa roupa, tal, espera até te chamar, que vão preparar tudo lá dentro. Meu irmão, pensa nos minutos demorado, cara. Só de pensar, meu coração dispara de novo. Eu acho que dá mais medo que pregar, apóstolo. E eu sentei lá, pus a roupa em 1 segundo. Pus a roupa, sentei lá e fiquei sentado lá, cara do céu. E nunca chamava. Eu quase levantei, falei, eu vou lá ver o que aconteceu, não me chama. E aí me chamaram, eu fui lá, e deu tudo bem, nasceu a Lívia e tudo mais. Isso foi no dia 26, no domingo. Quando foi no dia 27 de manhã, numa segunda-feira, aniversário da Cíntia, que a Lívia nasceu um dia antes do aniversário da Cíntia. No dia 27, na segunda, se corresse tudo bem, era para a gente sair, para Cíntia e a Lívia sair. E aí, o que aconteceu? A Lívia teve uma complicação respiratória e ela parou de respirar um determinado momento no braço da Cíntia. E a Cíntia entrou em desespero e foi momentos difíceis ali que ela passou. E aí, resumindo, a Lívia teve que ficar num lugar especial com... Eu esqueci o nome, o negócio que vai no nariz. Como é que é o nome? Sonda. Ficou com uma sonda no narizinho e a Cíntia entrou em desespero. Aí veio de novo aquele som. Aí aquele som começou a rodear de novo. E aí, meu irmão, eu fui visitar ela. E quando eu cheguei lá, eu senti aquele peso daquele som produzido de morte. O som que é contrário ao amor de Deus. E ali, naquele som, eu cheguei, a Cíntia muito ali, sabe, oprimida, se sentindo muito mal. Eu abracei, conversei com ela e tal. E brinquei, fiz piada do meu jeito, né? E falei um monte de coisa para ela, deu risada e tal. Aí eu falei, agora eu vou lá ver a Lívia. Aí saí do quarto, fui ver a Lívia, aí pedi para entrar. Tinha que pedir lá para entrar no lugar que a Lívia estava, tinha um vidro. E cheguei lá, quando eu cheguei eu vi a Lívia só de fraldinha, pequenininha, 48 centímetros, 2,9 kg, ali só de fraldinha, com essa sonda no nariz. Meu irmão, quando eu vi aquilo, deu aquela baqueada. Mas aí eu falei, não. Dentro de mim eu falei, não é esse som que eu estou acostumado a ouvir. Não é esse som que eu estou acostumado a ouvir de Deus. Não é esse som tenebroso. Não é esse som de ambiente de morte. Não é esse som que eu estou acostumado a dançar. Não é esse som que eu estou acostumado a celebrar, eu não aceito. E aí eu cheguei bem perto dela, assim. Eu já tinha lavado a mão, falei para a médica, posso pôr a mão nela? Pode. Aí eu pus a mão na mãozinha dela. E aí quando eu pus a mão na mãozinha dela, eu fui abaixar assim, para ficar pertinho dela. Eu olhei no vidro, a Cíntia no vidro me olhando, chorando, cara. Aí eu respirei fundo, eu fui lá no ouvido da Lívia, eu falei, filha, o pai está aqui. E acima do pai está o Deus que o pai conhece e você também vai conhecer. E esse Deus já te ama, filha.
E esse Deus nos ama, esse Deus ama a nossa família. E eu vim aqui para dizer para você que o amor de Deus é tão grande sobre as nossas vidas que daqui a pouco você vai sair daqui. E eu comecei a falar para o bebezinho de um dia. E depois que eu saí dali, eu fui e ministrei a vida da Cíntia. E aí, meu irmão, depois eu fui embora. E aí de noite fizemos outra visita. E na hora de ir embora, a mesma coisa, aquele clima. E quando na hora de ir embora, a Letícia entrou no carro e começou a chorar. E começou a chorar. Eu falei, filha, o que está acontecendo? Ela chorando. O que está acontecendo, Letícia? Ela falou, pai, a Lívia vai morrer. Eu falei, o que é? A Lívia vai morrer, pai. A Letícia falando. Eu falei, por que você está falando isso? Não, eu tô pensando isso, eu estou sentindo isso, a Lívia vai morrer. Eu falei, não, filha, não vai, isso daí é um som. Pai, mas eu não consigo parar de pensar, então eu vou te ajudar, você vai parar de pensar. Sabe o que o pai faz quando eu escuto um som que não é a voz de Deus? Dela, não. Aí eu produzo um som para Deus. Toda vez que eu escuto uma voz que não é de Deus, eu produzo um som para Deus. Porque o som que eu produzo para Deus consegue destruir qualquer som que não é de Deus. Meu irmão, o som que nós produzimos para Deus pode destruir qualquer som que não vem da boca de Deus. Você é um adorador. Você é um portador do amor e da glória do Senhor. Você tem um som que destrói a morte, meu irmão. Você tem um som que cala o inferno. Sabe, existem momentos da sua vida que Satanás ele quer te ver calado. Mas eu vou te dar uma chave. Nesses momentos, meu irmão, é tempo de você levantar a sua voz e produzir um som para Deus. Porque quando você produz um som para Deus, todo som ao seu redor é destruído. Eu falei, Letícia, nós vamos produzir um som para Deus agora. Limpa os seus olhos. Ela limpou o olhinho. Eu falei, deixa eu orar. Daí eu orei e repreendi o cabeça chata. Falei, em nome de Jesus, eu não aceito a sua voz na vida da minha filha. E aí eu orei e repreendi. Falei, agora nós vamos escutar um som. E eu queria que tocasse esse som. E aí eu falei para ela, agora nós vamos ouvir esse som. Aí eu peguei o rádio e eu aumentei assim, comecei aumentando o som devagarzinho. Vai, pode ir. Eu fui aumentando assim, ó. Pode ficar de pé em nome de Jesus. Eu falei, filha, escuta esse som, filha. Escuta, porque essa é a verdade de Deus na nossa vida. Nada nos separa. Laços do teu grande amor. Longe ouvimos o amor que paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Aleluia! O Pai que seu Filho nos deu. Adore ao Senhor. Que todo som de morte comece a ser despedaçado nessa hora. Que por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. Tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. E aí nós começamos a cantar. E começamos a pular dentro do carro. E eu pulava assim dentro do carro cantando. E aí eu olhei para trás no retrovisor, ela estava sorrindo. Ela começou a sorrir e se alegrar. E o Lucas também começou a dar risada e cantar. E nós chegamos em casa e o som já era outro.
Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa: o amor de Deus é real sobre a sua vida. Eu não sei qual é o som que tem envolvido, eu não sei qual é o som que tem sido produzido ao seu redor, mas existe um som verdadeiro, que é o som do amor de Deus sobre a sua vida. Olha o que diz a palavra do Senhor, continue. Olha o que diz a palavra do Senhor em Romanos, no capítulo 8, versículo 35 e 39. Quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, e nem a vida, e nem os anjos, e nem os principados e as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem coisa alguma, outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia! Existe um amor sobre a sua vida. Nós chegamos em casa e ali o som de alegria, de paz foi maravilhoso. Nós tivemos uma noite abençoada. E para a glória de Deus, a Lívia está em casa com a Cintia. Estão nos assistindo agora. Eu acho que a Cintia deve estar erguendo a Lívia para olhar o pai. Olha o pai aqui, filho. Existe um amor sobre a sua vida, meu irmão. Eu saí da minha casa hoje, vou dizer para você, sem muita direção, porque eu passei a tarde ali com pessoas, eu não consegui parar para ler a Bíblia, não consegui parar para fazer um jejum, né, sei lá, para Deus me usar, mas eu estou aqui para dizer que o amor de Deus é real. Eu não preciso, fazer um jejum para falar isso para você. Eu não preciso, meu irmão, subir ao monte a semana inteira, porque não depende de mim. Esse amor ultrapassa a minha limitação humana. Ele decidiu te amar e ponto. O amor de Deus é sobre a sua vida e ponto. Você que está assistindo, Ele te amou e ponto. Te amou até o fim, nos ama até o fim. E esse amor é real. Esse amor é para ser desfrutado todos os dias da nossa vida. Desfrute do amor de Deus. E quando um som de morte, de tristeza, de angústia, de desespero começar a vir, comece a produzir um som para o Senhor. Comece a produzir um som para Deus. Comece a produzir um som para o Senhor. Poderoso, abraça-nos, só Ele pode devolver a vida aos corações. Adora o Senhor. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Aleluia. Vida aos corações. Vida aos corações. Aleluia. 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 E Ele os amou até o fim. Não tem como fugir. Você é amado. Ah, não sou amado, fui abandonado, fui desprezado, fui humilhado. Eu quero dizer uma coisa: você é amado, porque o amor foi até as últimas consequências para te alcançar. E se você acha que está sozinho aí nessa situação, e se você acha que está sozinho aí nesse novo semestre que se inicia, desafios diante de você, medos que muitas vezes vêm para te paralisar, eu quero te dizer uma coisa: você é um adorador por essência. Você é um adorador porque o Senhor te fez para ser. O Senhor te fez para produzir esse som que vence a morte. O som que você produz, meu irmão, é o som que destrói a morte e destrói todo som que não é de Deus. Eu quero nessa noite, como profeta, dizer o quanto você é amado. Eu quero nessa noite, como profeta, liberar sobre a sua vida o entendimento de que nada pode te separar deste amor. Sabe, às vezes as pessoas se sentem, abandonadas, porque as circunstâncias, elas se movem. São como as estações do ano, elas vêm e vão. O inverno vem, o calor vem, a primavera chega e ela vai. Tem tempos para todas as coisas. Salomão, no final dos seus dias, ele disse: há tempo para todas as coisas. Há tempo de chorar, meu irmão. Eu vou dizer para você, vai sim chegar tempos de chorar.
Mas quando você estiver chorando, é possível chorar deitado no colo daquele que te ama. É possível chorar deitado no colo daquele que se entregou por você. Mas também vai chegar o dia de sorrir. E o dia que você estiver sorrindo, Ele vai estar do seu lado, de mão dada, caminhando com você pelo caminho da glória, pela primavera que está sobre a sua vida. O amor de Deus te pegou, não adianta. O amor de Deus te pegou, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Eu quero te dizer, a palavra diz: não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. O amor de Deus te pegou, meu irmão. Ele te pegou. Ele te pegou. E eu quero nessa noite orar pela sua vida. Eu quero declarar sobre a sua vida debaixo deste som. Este som foi o som que lançou fora o espírito de morte, que estava tentando de forma covarde amedrontar meus filhos, que estava tentando de forma covarde amedrontar minha esposa. Meu irmão, eu vou dizer para você, ele tentou contra mim também. E eu sou ser humano, meu irmão. Eu sou ser humano. Pensamentos tentaram entrar. Pensamentos de morte tentaram invadir a minha mente. Porque nós não somos super-heróis. Não pense você, porque eu carrego o microfone na minha mão hoje, eu sou melhor do que você. Somos iguais, meu irmão. Eu sou igual a você. Eu também às vezes sinto medo. Eu também às vezes sinto dificuldade. Eu também às vezes choro. Mas eu vou dizer para você, eu aprendi a fazer uso. Eu aprendi a desfrutar do amor de Deus. Feche seus olhos. Só Ele pode devolver a vida ao seu coração. Feche seus olhos. Furioso, feche seus olhos. Só Ele pode. Com seus olhos fechados, o Espírito do Senhor tem falado no meu coração que tem pessoas que têm passado por momentos parecidos. Pode ser que não seja a mesma situação, mas tem pessoas que têm sentido medo. Têm sentido medo. Medo daquilo que está por vir. Tem pessoas que têm sentido medo. Medo até mesmo da morte. Tem pessoas que têm se sentido muitas vezes sozinhas. Se sentido muitas das vezes abandonadas. Tem pessoas aqui no nosso meio que está passando por isso. Pessoas que em alguns momentos se sentem ali fracassadas. Continue com seus olhos fechados. Pessoas que se sentem fracassadas diante de algumas situações. Eu quero dizer para você, meu irmão, se aquilo que você planejou ainda não aconteceu, é porque Deus está fazendo uso dessa situação para trabalhar na sua vida, para preparar você para algo muito maior. Se aquilo que você imaginava não veio, se aquilo que você tentou fazer no semestre que passou não aconteceu, se coisas na sua vida que você almeja e parece estar cada vez mais longe, eu quero dizer uma coisa: existe um Deus que te ama, e esse Deus que te ama, Ele está conduzindo você para algo maior do que você imagina. Então eu quero convidar você nessa noite. Continue com os olhos fechados, igreja. Eu quero convidar você essa noite que passou por momentos assim, momentos de medo, momentos de opressão, momentos de medo de situações, medo de morte, medo. Tem pessoas aqui que ouviu o inimigo dizer: eu vou tirar a sua vida. Eu quero chamar você aqui à frente em nome de Jesus. A igreja continue com os olhos fechados. Eu quero chamar você a vir aqui à frente em nome de Jesus. Nós queremos orar pela sua vida, e nós queremos dizer a este som que não é bem-vindo na sua vida. Em nome de Jesus, saia do seu lugar. Eu quero me despedir de todos que nos acompanham pela TV Rica. Essa palavra é para a sua vida. Essa voz que está mentindo a respeito de você e da sua família, essa voz não existe. Essa voz é uma ilusão. Essa voz é uma mentira. Escute a voz de Deus. O Senhor te ama, e Ele entregou a vida dEle por você, e Ele te espera. Ele espera somente um passo seu. Ele espera somente uma atitude sua para transformar a realidade da sua vida. Eu declaro sobre a sua vida a vida de Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe.